Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção das atividades 4, que eram sobre prismas e pirâmides, né? Então, vamos começar lá. Antes da gente começar a fazer a correção, vamos aqui fazer uma revisão sobre o que são os prismas e as pirâmides. Os prismas, esse desenho aqui, por exemplo, é um prisma. Qual que é a característica do prisma? Ele vai ter duas bases paralelas. Então, ó, eu tenho duas bases. Essas bases são paralelas por quê? Porque elas não se encontram, elas não possuem ponto em comum e a distância entre qualquer ponto dessa base para esse ponto dessa base aqui é sempre a mesma. Então, elas são paralelas, não se encontram nunca. E as laterais, elas são no formato de retângulo. Ó. Todas as laterais aqui são no formato retangular. Então, duas características aqui para os prismas. Então, toda vez que um poliedro tiver as bases paralelas, duas bases paralelas e as laterais em formato de retângulo, você pode ver que ele vai ser um prisma, tá? E as pirâmides, qual que é a característica da pirâmide? Ela possui apenas uma base, aqui ó, só possui uma base. E as laterais são em formatos de triângulos, ó. Uma lateral aqui em formato de triângulo, outra lateral em formato de triângulo. Aqui a gente tem um prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base dele é formada por um polígono de 5 lados. E uma pirâmide de base pentagonal. Então, olha só, o prisma e a pirâmide, o nome deles vai depender do polígono que tem na base. Se fosse, por exemplo, um quadrado ou retângulo, a gente poderia falar que é de base quadricular, tá? Porque tem 4 lados. Se fosse um triângulo na base, seria um prisma de base triangular, uma pirâmide de base triangular. Aqui no caso, como tem 5 lados, é um prisma de base pentagonal e uma pirâmide de base pentagonal. Aí, para contar quantas faces tem, vocês podem olhar o quê? Aqui na base, esse é o polígono que está na base, né? Ele tem quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, de cada lado vai subir uma nova face. Ó, desse lado aqui tem uma face. Desse lado aqui sobe outra face. Desse lado sobe outra face. Então, se ele tem 5 lados, na lateral eu também vou ter 5 faces. 5 faces da lateral. Então, ó, lateral aqui, eu vou ter 5 faces. Mas as bases, que são no total 2, cada base é uma face, né? Então, eu tenho mais 2 faces. No total, eu tenho 7 faces. Então, no prisma, para saber quantas faces você tem, você vai sempre contar 2 que são da base, mais as bases laterais. As bases laterais vai depender, a quantidade de bases laterais, de faces laterais, vai depender do polígono que está na base. Se fosse um polígono de 3 lados, eu ia somar mais 3. Se fosse um polígono de 4 lados, eu ia somar mais 4. Como aqui é de 5, mais 5. Então, 7 no total. Então, saber aqui qual que é o polígono que está na base vai te ajudar muito para não precisar ficar olhando, fazendo risquinho, que é mais difícil, né? No caso da pirâmide, eu tenho uma base, ó, a base, ela é uma face, né? Uma face. E na lateral, assim como no prisma, de cada lado do polígono vai sair um triângulo, ó. Desse lado aqui saiu o triângulo para cima. Daqui saiu outro triângulo, daqui outro triângulo. No total da lateral, eu vou ter 5 faces, no total 6 faces. Então, o que eu fiz? Peguei a quantidade de base e somei com as laterais. Base é sempre uma, e lateral vai depender da quantidade de lados aqui do polígono da base. Como eram 5, eu somei a 5. Então, 6, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar a gente na correção do exercício. Então, vamos lá para a correção. Então, aqui no número 1, qual a diferença você percebe entre prisma e pirâmide? Você poderia ter colocado uma diferença ou colocado as duas, né? As duas que são assim, que a gente consegue ver melhor e que a gente vê também quando a gente vai estudar a característica dos dois. O prisma, ele tem duas bases e as faces laterais em formato de retângulo. Retangulares. Já a pirâmide, ela não tem duas, mas ela tem apenas uma base. E as faces laterais em formato triangular. Então, essas são as duas diferenças que a gente consegue notar com mais facilidade, né? Então,
Número 2, observe as figuras e responda. Então, aqui tem várias figuras, cada uma delas está acompanhada de uma letrinha, né? Aqui você não precisaria saber o nome, era só colocar. Quais figuras são prismas? Eu vou procurar aqui quais são prismas e colocar a letra. Então, para lembrar, o prisma ele vai ter duas bases paralelas e as faces laterais em formato retangular. Na letra A, eu tenho duas bases, né? Apesar de eu não estar vendo a de baixo direito, porque nessa figura só está indicado o que eu consigo ver na figura quando eu pego ela na mão. Se eu olho de frente, eu consigo ver isso aqui, mas eu sei que eu tenho a parte de baixo, né? Ó, eu sei que eu tenho isso aqui. Então, eu tenho aqui duas bases e as laterais em formato retangular. Então, a letra A é um prisma. A letra B, eu tenho duas bases, mas as laterais é em formato retangular? Não. Isso aqui, na verdade, é um corpo redondo, né? Então, isso aqui não tem como ser um prisma, porque prisma não pode ser redondo. Letra C, eu tenho duas bases? Tenho. Eu tenho essa e essa aqui, que apesar de eu não conseguir ver, eu sei que ela existe, né? Ó, eu sei que eu tenho que ligar isso aqui. Então, eu tenho aqui duas bases e as laterais estão em formato retangular. Então, a letra C também é um prisma. Letra D é um corpo redondo, é um cone. Então, não tem como ser um prisma. Letra E tem duas bases? Não tem, então eu já elimino. Letra F tem duas bases? Também não, então eu já vou eliminar. Letra G, ó, apesar de eu não estar vendo, eu sei que eu tenho aqui, ó, duas bases, a base superior e a inferior, e as laterais são em formato retangular. Então, a letra G também vai ser um prisma. Letra H só possui uma base e a lateral é em formato triangular. Então, não é um prisma, é uma pirâmide. Então, não vou colocar aqui. Letra I, eu tenho essa base e eu tenho essa base aqui também. Então, é um prisma e as faces laterais estão em formato retangular. Então, sim, letra I é um prisma. Letra J, ó, as laterais em formato retangular. E eu sei que aqui, ó, eu teria mais uma base. Então, base 1, base 2 é um prisma de base, nesse caso, triangular, tá? A base é o formato de um triângulo. E as laterais formato de retângulos, como deve ser para um prisma. Agora, então, quais são os pirâmides? Pirâmides, ela vai ter uma base e as faces laterais em formato triangular. Letra E é uma pirâmide, letra F também é uma pirâmide e a letra H também é uma pirâmide. B e D não é nenhum dos dois, por quê? Porque é um corpo redondo. Quais figuras são poliedros? A gente viu que eu tenho poliedros e corpos redondos. Corpos redondos vão ter a parte arredondada. Então, aqui, ó, todos que não forem corpos redondos vão ser poliedros. Então, letra A, letra C, letra E, F, G, H, I e J. Quais são corpos redondos? B e D, que tem uma parte arredondada, né? Agora, quais têm a base circular? Quais as bases são formadas por círculos? Os corpos redondos aqui, ó, B e D têm a base em formato circular. Então, B e D. Quais têm a base triangular? Ó, aquele que é a base triangular. Vamos olhar. Aqui não é, porque todos são formatos retangular. Aqui também não, ó. A base em formato de um polígono de 6 lados, que é um hexágono, e aqui retângulos. Aqui não tem a base triangular, a base é em formato circular. A base aqui também não é, ó, a base aqui é em formato de um hexágono de 6 lados. Aqui a base é em formato triangular, ó, olha só. Então, a letra F tem a base triangular. A letra G não, porque é um pentágono. Aqui também não, tem 5 lados a base. E aqui tem duas bases, no caso, prisma, com base triangular. Então, a letra J. Qual ou quais figuras têm duas bases circulares? Os únicos que têm base circular é o B e o D, só que ele quer com duas bases circulares. No caso, esse cilindro aqui. Eu tenho a parte superior e inferior em formato circular. Então, letra B. Qual das figuras, aqui na letra H, qual das figuras tem base em forma de polígono com 5 lados? Polígono com 5 lados é o pentágono. Você não precisaria saber o nome, mas você ia olhar qual que tem a base em que o polígono tem 5 lados, só contar os lados. Aqui, formato 4 lados, aqui é um círculo, então não serve. Aqui, em formato 6 lados, é um hexágono. Aqui em formato circular, aqui também é um hexágono. Aqui em formato triangular. Aqui é um formato pentagonal, ou seja, tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar a letra G aqui.
Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar a letra H aqui. Letra I tem 4 lados as bases, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui é um formato triangular, então não entra. Então, só letra G e H. Agora, no número 3, eu pedi para que vocês observassem algumas dessas figuras e contassem o número de faces, arestas e vértices. A gente vai utilizar aquele método que eu acabei de falar com vocês, né? Só sabendo, no caso, o número de lados da base, eu vou conseguir saber o número de faces. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui um prisma, onde as duas bases têm formato de retângulo, né? 4 lados. Então, eu vou ter 2 bases, mas se tem 4 lados, eu vou ter 4 faces laterais. 2 mais 4, que é igual a 6. Na letra C, a minha base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, eu vou ter 6 retângulos laterais. Então, eu tenho 6 aqui e as duas bases, né? Já que é um prisma, tem 2 bases. Então, 8. Na letra E, é uma pirâmide. Então, eu tenho só uma base aqui, mais as faces laterais. Eu falei para vocês que de cada lado sai uma face. Então, como são 6 lados, vão ser 6 faces. Então, 7. Na letra F, eu tenho também uma pirâmide de base triangular. Então, eu vou ter uma face que vai ser a minha base, mais... Se é um triângulo, tem 3 lados. Então, eu vou ter... De cada lado vai sair uma face lateral. Então, eu vou ter mais 3 faces laterais. Então, eu vou ter 4 faces no total. Na letra G, eu tenho um prisma. Então, eu vou ter 2 faces que vão formar as bases, mais as faces laterais de cada lado da base vai sair um retângulo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 faces laterais. Eu vou ter no total 7 faces, ok? Agora, número de arestas. Arestas, a gente sabe que são o quê? As linhas que formam esse poliedro. Então, olha só. Aqui, as linhas que formam a base são 4, né? Porque é um polígono de 4 lados. Então, eu tenho 4 da base e 4 da base superior. E de cada um desses vértices aqui, tá saindo uma outra aresta, uma outra linha que vai ligar a base de baixo. Então, eu tenho 4 lados aqui, 4 lados aqui e aqui 4 linhas na lateral. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, que é igual a 12 arestas. Na letra C, a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados aqui e 6 lados aqui. Então, cada lado é uma aresta. E de cada um dos vértices aqui, vai sair uma linha, mais 6. Então, eu vou ter 3 vezes 6. 18 arestas, tá? Agora aqui, na letra E, trata-se de uma pirâmide. Na pirâmide, eu tenho aqui a minha base, que tem 6 lados. Então, eu já vou colocar 6 arestas aqui. E de cada vértice, vai sair uma aresta. Então, eu tenho mais 6. Ou seja, 2 vezes o 6, que é igual a 12. Aqui na letra F, eu tenho novamente uma pirâmide. Quantos lados tem essa pirâmide? 3. E de cada vértice sai uma outra linha, uma outra aresta. Então, mais 3. Então, 2 vezes o 3, 6. Agora, na letra G, eu tenho um polígono com quantos lados? 5 lados. Então, 5 lados embaixo, 5 arestas embaixo, 5 arestas em cima. E de cada vértice aqui, tá saindo uma outra aresta. São 5 vértices, então eu tenho no total 5, 5 e 5 laterais. Então, 3 vezes o 5, que é igual a 15. Observem que sempre que foi um prisma, ó, esse era um prisma, esse era um prisma, esse aqui também era um prisma. Eu peguei a quantidade de lados que formavam o polígono da base e multipliquei por 3. Ó, era um quadrado ou um quadrilátero? Multipliquei por 3. Era um hexágono? Multipliquei por 3. Era um pentágono? Multipliquei por 3. E na pirâmide, aqui é uma pirâmide, aqui também era uma pirâmide. Eu multipliquei por 2. Era um hexágono na base? Multipliquei por 2 e tive o número de aresta. Era um triângulo na base? Multipliquei por 2 e tive o número de aresta, tá? Esse padrão, no caso, se repete. Agora, o número de vértices, no caso, vértices são os pontos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 4 embaixo. Então,
4 vezes 2, que é igual a 8. Na letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polígono de 6 lados tem 6 vértices. 6 em cima, 6 embaixo. Então, 6 vezes 2, que é igual a 12. A pirâmide, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo e 1 em cima, que é a ponta. Então, eu tenho 6 mais 1, que é igual a 7. Aqui nessa nova pirâmide, 3 embaixo mais 1 de cima. Então, 3 mais 1, que é igual a 4. E na letra G, 1, 2, 3, 4, 5. 5 embaixo e 5 em cima. 2 vezes o 5, que é igual a 10. Então, para saber o número de vértices dos prismas, é só eu saber o número de lados da base e multiplico por 2. Ó, 2 vezes 4, 8. E para saber o da pirâmide, eu conto os de baixo e somo com 1, que é aquele lá de cima, a ponta da pirâmide. Tá ok? Então, essa aula aqui, só para a gente revisar e conseguir fazer essa contagem de maneira mais prática, sem precisar ficar dando risquinho e se perdendo no meio da figura, tá bom? Até a próxima!